Prepare-se para uma jornada sombria com 5 contos da Quaresma. Neste vídeo, vamos explorar casos sobrenaturais que aconteceram durante essa época misteriosa. Primeiro relato. O sino da meia-noite. Em São Bartolomeu havia um mito. O sino da igreja só deveria tocar à meia-noite, durante a Quaresma, se houvesse uma alma penada vagando pelas ruas. Rafael, um jovem curioso, decidiu provar que era apenas uma lenda. Na noite de quarta de cinzas, ele se escondeu dentro da igreja para vigiar o sino. Estava apenas com uma lanterna fraca. Ele subiu até o campanário. Mesmo com o vento forte, lá ele ficou. Quando o relógio bateu meia-noite, um frio inexplicável surgiu. Rafael se viu tomado pelo medo. O sino começou a balançar sozinho, como se mãos invisíveis o puxassem. O barulho ecoava pelo vilarejo adormecido. A porta do campanário se fechou sozinha, e Rafael se virou para tentar abrir ela. No reflexo do vidro empoeirado, viu um rosto fantasmagórico o encarando. Ele se virou, mas não havia ninguém. Enquanto ele tentava se acalmar, ouviu um sussurro. "Eu nunca deixei este lugar." Gritando, Rafael tentou correr, mas as cordas do sino prenderam ele, o puxando para cima. Os moradores encontraram o jovem no dia seguinte, desmaiado, com marcas de corda nos pulsos. Desde então, o sino nunca mais tocou sozinho. Sempre que Rafael passa perto da igreja, ele jura ouvir seu nome sendo chamado. Segundo relato, a procissão dos mortos. No sertão nordestino, há uma crença antiga de que durante a Quaresma, os mortos fazem uma procissão à meia-noite. Eles caminham em silêncio, carregando velas apagadas, e aqueles que olham para eles podem ser levados. Júlia não acreditava nessas histórias. Morava sozinha e ria das superstições da avó. Certa noite, enquanto caminhava para casa, ouviu um som abafado de passos na estrada de terra. Ela olhou para trás e viu uma fileira de pessoas vestidas de branco, andando lentamente. Elas não possuíam rostos. Ela sentiu seu coração acelerar. Uma romaria? Ela pensou, mas então percebeu que nenhum dos pés daquelas pessoas tocava o chão. Eram sombras, flutuando levemente sobre a poeira da estrada. Ela tentou se esconder atrás de uma árvore, mas sentiu o cheiro forte de velas apagadas. Quando se virou, um rosto pálido e sem olhos estava a centímetros do seu. A figura sussurrou: "Acenda minha vela." Júlia desmaiou. Quando acordou, estava dentro de casa com a porta trancada. Não se lembrava de como chegou lá. Na manhã seguinte, encontrou uma vela gasta no chão de seu quarto. Desde então, toda a noite de Quaresma, ouvia passos ao redor de sua casa e o sussurro insistente: "Acenda minha vela, Júlia." Terceiro relato, o jejum da alma. Em uma pequena cidade, um padre idoso alertava os fiéis sobre o verdadeiro sentido da Quaresma. Não era apenas jejum de comida, mas também de pecados e tentações. Caio, um jovem cético, decidiu desafiar o padre. "E se eu jejuar de mim mesmo?" brincou com os amigos. Decidiu que durante a Quaresma não comeria, não falaria e não interagiria com ninguém. Nos primeiros dias, sentiu fome, fraqueza, mas nada de anormal. Na segunda semana, começou a ouvir batidas na porta todas as noites. Sempre que olhava, não havia ninguém. Na terceira semana, começou a ver vultos no espelho, figuras que se pareciam com ele, mas distorcidas, como reflexos quebrados. Elas sorriam quando ele não sorria. Na última semana, acordou e percebeu que sua sombra não o seguia mais. Desesperado, correu até a igreja e pediu ajuda ao padre. Mas o velho religioso olhou para ele com horror. "Meu filho, você já não tem mais alma." No reflexo do cálice de prata sobre o altar, Caio viu. Sua pele estava pálida, seus olhos afundados, e sua sombra tremulava sozinha no chão. No dia seguinte, ele desapareceu. Apenas um vulto sem rosto foi visto rondando a cidade. E toda a Quaresma, ele retorna, batendo às portas de estranhos, buscando uma alma para substituir a sua. Quarto relato. A cruz virada. Em uma cidadezinha do interior, a capela de São Miguel ficava no alto de um morro. Todos os anos, durante a Quaresma, os fiéis subiam até lá para rezar e acender velas. Mas havia uma regra que ninguém ousava quebrar. Nunca toque na cruz de ferro sobre o altar. Lucas, um jovem descrente, não via sentido em tradições antigas. Durante uma caminhada noturna com amigos, resolveu provar que nada de ruim aconteceria. Entraram na capela
iluminados apenas pela lua. Sem hesitar, Lucas subiu no altar e tocou a cruz. No mesmo instante, um vento gélido varreu o lugar e as velas se apagaram. Os amigos fugiram, mas Lucas ficou parado, sentindo uma força invisível segurá-lo. Quando recobrou os sentidos, percebeu algo estranho. A cruz sobre o altar estava virada de cabeça para baixo. O ar cheirava a enxofre e sussurros ecoavam ao seu redor. Naquela noite, teve pesadelos horríveis. Sonhava com sombras sem rosto murmurando seu nome. Sentia mãos invisíveis apertando seu pescoço. Quando acordou, viu marcas de dedos arroxeadas em sua pele. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a capela fechada, como se ninguém tivesse entrado, mas a cruz no altar continuava invertida. Lucas nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele enlouqueceu e fugiu. Outros juram que, em noites de quaresma, se ouvem seus gritos vindos da capela trancada. Quinto relato: a visita do peregrino. Em uma vila esquecida pelo tempo, os moradores tinham uma tradição. Durante a quaresma, todos os dias ao entardecer, deixavam um prato de comida na porta de casa para os peregrinos que passavam. Certo ano, um homem apareceu na vila. Alto, magro, com um manto escuro e olhos fundos, ele andava de casa em casa, agradecendo a comida com uma voz rouca. Mas havia algo estranho. Ninguém o via comer. Dona Marta, uma senhora desconfiada, decidiu espiar pela janela na noite seguinte. Quando o homem pegou o prato deixado na varanda, ela viu que ele não tinha sombra. O medo tomou conta da vila. No dia seguinte, os moradores deixaram os pratos, mas ninguém saiu de casa. À meia-noite, ouviram um choro baixo vindo das ruas. Depois, batidas em cada porta. "Por que não me alimentam?" sussurrou uma voz do lado de fora. Dona Marta se escondeu debaixo da cama, rezando. As batidas continuaram até o amanhecer. Quando finalmente saiu, viu que todas as portas tinham marcas de mãos negras, como queimaduras. Naquela manhã, um dos moradores desapareceu. No lugar onde seu prato de comida estava, encontraram apenas cinzas. Desde então, toda a quaresma, o peregrino volta, e quem não o alimenta, desaparece. E aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal para mais histórias assustadoras. Até a próxima.